Fala aí, galera histórica! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje o assunto que vamos conversar é sobre epidemias no Brasil. Será que o Covid-19 foi o vírus que mais matou nas terras brasileiras? Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, esse plantão dúvida, independência ou morte. Para começar o nosso vídeo aqui, pessoal, eu decidi fazer essa explicação porque muita gente vem até mim, conversa comigo, manda mensagem falando que a Covid-19 que nós estamos enfrentando atualmente é a pior pandemia que o Brasil já enfrentou. E eu vou mostrar para vocês através da história e de dados, estatísticas, que não é bem assim. Por agora, a Covid-19 ainda não é o pior vírus que o Brasil já enfrentou, e vocês vão ver comigo nessa conversa. Mas antes, já deixa o seu like e se você caiu de paraquedas, já se inscreve aqui para entender que esse tipo de conteúdo, essas curiosidades históricas é o que vocês gostam. Eu trago mais conteúdo como esse para vocês, imperdível. Então já se assentando aqui que a nossa conversa vai começar agora. O Brasil, ele já enfrentou diversos tipos de epidemias, mas vamos falar algumas, como leptospirose, leishmaniose, doença de Chagas, o bócio. Mas a primeira delas, pessoal, foi a varíola, que os portugueses trouxeram com eles quando vieram para cá. Mais ou menos lá em 1530, quando começa um fluxo migratório muito grande de português, de africano para cá por causa dos escravos, espanhóis, né, com as missões jesuítas, começa a trazer essa carga viral muito grande lá da Europa. Então começa a aparecer diversas doenças que assolavam lá a Europa aqui no Brasil. E os índios que aqui viviam, eles tinham uma imunidade muito baixa, eles não estavam acostumados com esses tipos de ares lá da Europa, eles não eram imunizados, então começa a morrer muito indígena, dizima, mais de 3 milhões de indígenas morrem nessa época, por causa da varíola, por causa de doenças também que eles não conheciam, obviamente que eram doenças nacionais, como a doença de Chagas, que vai ser descoberta bem depois, o tratamento dessa doença com Carlos Chagas, mas é lá pra frente. Então, começa-se essas epidemias nessa época da vinda dos portugueses para cá. E aí os doentes, gente, procuravam a cura através de curandeiros, através de pajés indígenas. E só começa a ter um estudo eficiente, né, na medicina aqui no Brasil com a vinda da coroa em 1808. Olha, quase 308 anos depois da vinda de Pedro Álvares Cabral para cá. Eles começam a trazer alguns especialistas, mas a saúde lá na Europa era bizarra, gente. Eu posso até fazer também vídeos sobre curas, médicos, medicinas, como que era a medicina lá da Europa, até da Idade Média. Era bizarra como eles tratavam a saúde, gente. Só que eles começam a se banhar muito no conhecimento dos africanos, dos indígenas, então não muda muita coisa, né? Eles trazem um conhecimento chamado maneiras de se curar. Então eles usam diversos animais parasitas, principalmente a sanguessuga na época. Então maneiras de se curar de forma bem estranha, de uma forma bem exótica, gente. E aí, pessoal, eles começam a fazer uma recolocação, uma repopulação nas regiões dos sertões.
porque eles acreditavam que se as pessoas tivessem contato com a natureza mais verde, elas iriam se imunizar. Isso tudo é porque começa também a exploração do café. A economia começa a mudar e aí eles começam a fazer novas tentativas. Só que com isso começa a aparecer um outro surto de uma outra doença que a gente conhece até os dias de hoje, que é a febre amarela. Aparece, pessoal, nos anos de 1850, ali no segundo reinado, assolou todo o segundo reinado do Dom Pedro II. Inclusive, ele pede, pelo amor de Deus, uma carta para o Louis Pasteur desenvolver uma vacina da febre amarela. Na época ele estava tentando desenvolver a vacina para a raiva. E ele fala que a febre amarela estava assolando o Brasil tanto que ele teria que ver, que ele poderia vir para cá estudar esse vírus, essa doença. E ele não consegue vir porque ele morre antes disso. A febre amarela foi um surto tão grande, que ali quando acaba o Império, em 1889, as pessoas não passavam mais nos portos aqui no Brasil. Quando tinham que vir para o Brasil, primeiro eles paravam em Buenos Aires, na Argentina. Era proibido os navios virem direto para o porto aqui no Brasil. E em São Paulo começa a vir um fluxo migratório muito grande ali em 1900. Começa a vir italianos para cá. E aí São Paulo começa a crescer, inchar a população que morava ali. Nessa época se dividia a medicina em dois: os físicos e os cirurgiões. Os físicos eram aqueles que tinham uma teoria, eles sabiam a teoria, o corpo humano, era mais filosófico, pessoal. E os cirurgiões era aquele que aprendia na raça, aquele que vivia ali no sertão, no meio do nada, só tinha um canivete, aí ele fazia a cirurgia, abria o corpo. Foram as primeiras pessoas a terem a anatomia humana com os olhos. Então eles eram experientes na prática, não na teoria. Então eram duas correntes. E com essas duas correntes também apareceram duas outras: a teoria miasmática e a teoria bacteriológica. A teoria miasmática, ela aparece aí no século XVIII e fica até o século XIX. O que seria essa teoria? Que todas as doenças eram devidos à água ser suja, à terra ter resíduos que faziam contaminar os seres humanos. Então não se levava em consideração a bactéria, o vírus. Considerava que as doenças eram fruto da natureza, de tudo que a natureza tinha. Então isso foi assolando e foi levando a medicina no Brasil até ali em 1900, que começa a aparecer a teoria bacteriológica, que começa a levar em consideração outros micro-organismos que podem afetar o corpo humano. E também existia diversos tipos de medicina na época. Existia a medicina social, que era uma medicina que era mais laboratorial. Começa a surgir os laboratórios para fazer estudos. Aí a medicina urbana é como que a saúde é afetada ali nas cidades, como você pode melhorar a saúde na cidade. Então você abre a avenida, você abre espaço, você não fecha os ares. Então você derruba as casas para fazer avenidas maiores, para ter mais circulação do ar e não proliferar tanto doenças. E existe a medicina do indivíduo, que é o estudo do corpo do ser humano, e você desenvolver vacinas, remédios, soros para tratar essas doenças do ser. Então, a medicina urbana aparece ali na França e a medicina do indivíduo aparece na Inglaterra, pessoal. E a medicina social é nos Estados Unidos. E isso vai afetando a medicina do Brasil. Isso vai sendo banhado, começa a trazer essas informações para os médicos no Brasil, que na época ainda não existia, ali em 1800, né, nesse tempo não existia uma faculdade de medicina própria.
começa a ser criado faculdades ali no final do Império para ir para a República. Na República começa a ter um estudo maior, começa a trazer conhecimentos maiores e aí começa a abrir faculdades de medicina. E com isso traz o conhecimento de um cubano chamado Carlos Finlay, e ele afirma que a febre amarela ela não é uma doença que é passada de um ser para o outro, e sim que existia um portador que transmite a febre amarela. E aí ele faz um estudo muito grande que é praticamente ignorado pelos médicos da época aqui no Brasil, porque ainda eram muito banhados na teoria miasmática, de acreditar que era tudo ali da natureza, da água, da terra. E só que ele vai se esforçando até o momento que escutam ele e percebem que a febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo também que transmite a dengue. Hoje a gente sabe, né? Na época era só a febre amarela. E ali começa a se desenvolver estudos de vacina, pessoal. É muito legal conforme vai passando a forma que a medicina vai se desenvolvendo no Brasil. Só que em 1905 reaparece com força diversas doenças afetando a população geral do Brasil, principalmente nessa época no Rio de Janeiro, que é a varíola e a peste bubônica. Essas duas doenças, ela começa a exterminar a população do Rio de Janeiro. E aí o presidente da época, que era Rodrigues Alves, ele começa a adotar medidas ali da medicina urbana. Então ele começa a derrubar cortiços, casas, começa a expulsar a população e mandar para favelas ou perto de trilhos ali na Baixada Fluminense. E começa a abrir avenidas, abrir os ares para que houvesse circulação dos ares, urbanização, paisagismo, o verde e tudo mais, para ver se conseguisse dar uma alavancada na saúde. E ali também ele contrata um médico que vai ficar muito famoso na nossa história, que é o Oswaldo Cruz. Ele vira diretor de medicina geral do Brasil. Ele começa a ter contato com o Instituto Sorológico. E com essa liberdade, com esse poder, ele começa a estudar bactérias, vírus, porque ele era um médico formado nas teorias bacteriológicas. E ali começa a ser desenvolvido vacina. E é quando ele consegue desenvolver a vacina da varíola que ele faz a vacinação obrigatória, vira lei. E ali, gente, começa uma onda de desinformação. Na época estava ali um movimento operário em cima, migratório. As pessoas ainda não tinham conhecimento, né? Tinha acabado dali de sair da escravidão, os negros, os pobres. Então, começa-se a fazer um rebuliço por causa disso. Porque os médicos invadiam a sua casa para ver se não tinha mosquito, procurar na sua casa, sem sua permissão. Eles entravam e viam se estava tudo ok. Você não podia ir para a escola, não podia abrir comércio. Se você estivesse na rua, você tinha que estar com a sua carteira de vacinação em dia, a vacina da varíola, senão você era preso. Então foi um toque de recolher. Só que um toque de recolher sem o conhecimento, a população enlouqueceu. Achava que a vacina era uma forma que o governo estava tentando matar as pessoas e tudo mais. E vira uma revolta da vacina, que a gente conhece, que a gente aprende na escola. Eu vou fazer um vídeo especialmente para a revolta da vacina, que é algo que cai muito em vestibular. Então, se você quer um vídeo da revolta da vacina, dá um like, comenta aqui embaixo, que eu vou desenvolver para vocês uma explicação fantástica para que vocês entendam melhor esse movimento que teve aqui no Brasil nessa época do desenvolvimento sanitário. E começa-se a se olhar com um olhar
meio de preconceito para os negros e para os pobres que eram ali banalizados na época e não tinham esse contato com conhecimento, eles não queriam se vacinar. Então por causa disso começa a vir esse preconceito também na sociedade. Era o correto nas formas erradas, né, pessoal? Por causa que não teve a informação para a população e a mídia caiu muito em cima. A mídia começou a fazer muito fake news na época. Existem diversas charges, eu vou colocar aqui para vocês verem, da volta da vacina. E aí vocês podem desenvolver um senso crítico sobre esse movimento na época. E aí, com a vitória, porque o Oswaldo Cruz consegue vencer com essa vacina a varíola, ele começa a olhar agora para os sertões, ele começa a olhar para as pessoas que viviam ali ao lado de trilhos na Baixada Fluminense, perto de ferrovias. Então ele começa a fazer um grupo de pessoas, um grupo de médicos que fossem olhar e estudar os vírus que assolavam as pessoas carentes, as pessoas que viviam nos sertões. E ali começa a desenvolver um grupo de medicina. Começa-se a conversar sobre saúde, coisa que a gente não tinha anteriormente. Tinha alguns que se aventuravam a serem médicos, né, na prática, ou estudava teoria. Começa-se ali a aliar a teoria com a prática. E ali começa a se formar médicos e começa a discutir o estudo da medicina no Brasil. Já tinha sido criada uma faculdade de medicina que em 1902, mas esse grupo percebe que eles poderiam levar essa teoria para frente. Então em 1911 eles conseguem abrir uma faculdade de medicina em São Paulo, a Faculdade de Medicina Livre. Em 1913, outro médico tenta abrir de uma forma meio alternativa outra faculdade de medicina, que é o Arnaldo Vieira de Carvalho. Então as pessoas não deram credibilidade ao trabalho dele. Então em 1917 foi fechada essa faculdade alternativa de medicina que ele tentou abrir. Só que ali perto de 1920, o grupo Rockefeller, que era um empresário muito forte e milionário americano, quer investir aqui no Brasil em alguma coisa. E ali o Arnaldo Vieira de Carvalho vai em cima desse grupo e consegue um investimento de R$1 milhão na saúde, tentar abrir a faculdade que ele queria. E aí ele consegue. E ali começa a se desenvolver muitas vacinas, começa a desenvolver leitos de hospitais, começa a surgir a UTI nessa época. Então a saúde dá um alavanco para frente com esse investimento do grupo Rockefeller, né? E gente, junto com essas epidemias que eu estou falando, surgem nomes conhecidos, né? Como eu disse para vocês, o Oswaldo Cruz, que a gente tem o Instituto Oswaldo Cruz, que a gente sempre escuta. O Carlos Chagas, que era um parceiro muito grande do Oswaldo Cruz, ele ajudou na vacinação, ali na revolta da vacina, o Oswaldo Cruz, eles eram amigos, parceiros muito grandes, um ia na casa do outro sempre. Então, o Carlos Chagas, ele começa a desenvolver estudos no Amazônia, ele vai ali para Manaus, e aí ele desenvolve um estudo em cima do Trypanosoma cruzi, que depois vira a doença de Chagas, que a gente conhece, que é feito pelo percevejo barbeiro, que é contaminado, matava muita gente na época. Ele consegue desenvolver um estudo, ele estuda os genes desse Trypanosoma e batiza de Trypanosoma cruzi em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz, pessoal. Então por isso que chama Trypanosoma cruzi quando a gente vai falar sobre doença de Chagas. Então pessoal, eu falei do Arnaldo Vieira de Carvalho e ali começa a se discutir também as viagens de intercâmbio dos médicos para estudar a filosofia americana de medicina, né? E o primeiro desafio que esses médicos tiveram que enfrentar foi já a gripe espanhola. A gripe espanhola, pessoal, as pessoas comparam muito com o Covid-19 que estamos enfrentando atualmente.
por causa das medidas que foram criadas para tentar diminuir os casos da gripe espanhola na época. Então, da mesma forma, o governo desacreditou que a gripe espanhola chegaria no Brasil, não estavam prontos porque a medicina estava ainda se desenvolvendo, criando leitos, criando médicos por excelência, que estudava teoria e prática ao mesmo tempo. Então, a medicina teve que dar um salto muito rápido e muito grande ali naquela época. Comparando os dois vírus, da gripe espanhola e da atual Covid-19, pessoal, a gripe espanhola matou 50 milhões de brasileiros e o atual Covid-19 matou 282 mil pessoas, que não dá 0,4%. A Covid-19 não é o vírus que mais matou no Brasil. Apesar que nós estamos vivendo essa história, nós achamos que foi a pior tragédia que o Brasil já enfrentou. E com certeza a gripe espanhola matou muito mais. Mas nós esperamos e torcemos que pare por aqui, que não cresça, que não vire uma gripe espanhola que matou e desolou diversas famílias, diversas pessoas no nosso Brasil. E a gente pode dizer que São Paulo foi o estado que mais foi afetado pela gripe espanhola, porque nesta época aquela imigração que nós tivemos para o Brasil foi tudo para São Paulo. São Paulo cresceu 3 milhões a população estava inchada em São Paulo, e com isso foram aparecendo diversos casos de gripe espanhola. A pandemia da gripe espanhola durou de 1918 a 1920, foram 2 anos, foram 500 milhões de infectados e 50 milhões de mortes. E o Brasil foi muito afetado na época, também devido à falta de preparo da saúde. Só que com isso, a saúde foi crescendo e enfrentamos outras epidemias, outras pandemias muito grandes, por causa que a varíola voltou com força novamente em 1950, 1960, matava 15 milhões de brasileiros por dia. Só conseguimos erradicar a varíola em 1980, pessoal. É uma doença milenar, porque enfrentava-se essa doença da varíola desde a época do Egito. Então, é muito antiga a doença da varíola. Graças aos médicos, à ciência, o esforço dessas pessoas que também morreram para conseguir trazer essas vacinas, em 1980 foi erradicada a varíola no Brasil e no mundo. Então, pessoal, com o tempo foram criados também um grupo de médicos que eram praticamente soldados, um exército da saúde para tratar esses tipos de doenças. Diversas pessoas morreram, pessoal, e as doenças foram voltando também depois do tempo. A rubéola, a pólio, o sarampo voltaram e a medicina teve que desenvolver novas vacinas para tratar esses vírus que eram antigos. E com essa informação, pessoal, diversas informações que nós conversamos, eu vou me despedindo de vocês. Eu vou deixando todas as minhas condolências às famílias afetadas pelo Covid-19 e todos também que foram de certa forma afetados, se não foi pela doença, foi pela pandemia aí, pelo esse lockdown, por estar em casa. Tenham paciência, que com certeza isso um dia vai passar. E o canal aqui, Historiando com Rodrigo Bastos, deixa um grande abraço para todos vocês. Se vocês quiserem deixar um depoimento, um comentário aqui embaixo, eu terei o prazer de ler e responder cada um de vocês, deixando um pouco de carinho, um pouco de esperança para enfrentar melhor essa pandemia que vai passar. Vimos aí pela história que todas essas passaram, e com certeza vocês guerreiros, vocês médicos, vocês civis também, eu como professor, vamos enfrentar e vamos passar, e um dia estaremos nesses livros de história. Um dia alguém estará gravando aqui para a câmera para contar para outras pessoas sobre essa pandemia que assolou o mundo.
Então, pessoal, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos. Até a próxima.